Vamos para o nosso papo semanal sobre comunicação? O assunto que eu trago aqui hoje é um assunto muito habitual, pelo menos as pessoas trazem muito para mim, que é: Ana Lúcia, eu queria tanto falar naquela reunião, ou eu queria tanto ter dito algo naquele diálogo para aquela pessoa, tive a oportunidade, o tempo passou e eu não falei. Por que isso acontece com todos nós? Bom, o primeiro passo é que quando a gente tem algo que quer dizer e a gente antecipa isso e fala: olha, eu quero conversar isso com essa pessoa, eu quero levar isso adiante nesse diálogo, ou eu quero falar isso na hora que eu estiver nessa reunião, a gente imagina uma comunicação mais nossa conosco. Mesmo que a gente imagine a interferência de uma outra pessoa, nunca vai ser como na realidade vai acontecer. Então, por mais que a gente premedite algumas possibilidades, a gente nunca consegue premeditar todas. E a comunicação, ela é extremamente dinâmica. Então, quando ela acontece, ela envolve emoção de todo mundo, ela envolve uma série de questões que aquilo que a gente pensou, às vezes na hora nem cabe. Uma palavra que eu fale, uma expressão que eu tenha, o retorno do outro é o que vai determinar a continuidade disso. Então, se eu até tenho um repertório para falar numa reunião, mas naquela situação a emoção é outra, pode até ficar fora aquilo que eu gostaria de falar. Ou se eu levo algo para uma pessoa, e ela responde de uma maneira diferente do que eu esperava que fosse essa resposta, também a dinâmica vai caminhar por outro lado. Então, primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, entre tantos pontos, do fato disso acontecer, é que a comunicação é muito dinâmica. O segundo ponto é que saber o que a gente quer dizer não necessariamente é saber dizer. Pensar é imenso. As emoções tomam conta, a gente tem certeza do que a gente quer dizer, a gente acredita que cabe ao outro alguns sentimentos da gente. No entanto, colocar isso em palavras é um grande desafio. A gente tem muito mais emoções, sensações, turbulências, alegrias do que palavras que possam especificar isso. Então, gerar continuidade, trazer para a palavra é um grande desafio. E aí eu queria fazer uma orientação, mas então como é que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente começar a verbalizar aquilo que a gente queria dizer. Falar sozinho? Sim. A gente não tem como treinar a própria comunicação se não trabalhando a comunicação. Então é muito comum, quando eu trabalho com desenvolvimento de comunicação, eu pedir para as pessoas que me mandem áudios sobre aquilo que elas querem dizer, para elas elaborarem, se escutarem como elas estão colocando a emoção na palavra, entenderem como elas são vistas, para que isso possa gerar, a gente faz uma análise disso juntos, para que isso possa gerar um conhecimento maior, porque senão a gente fica muito numa condição instintiva, respondendo muito mais pela emoção do que por uma, que não é um problema, a emoção pode estar combinada, mas do que por uma conexão boa entre como a palavra pode chegar junto com aquela emoção. E quando a gente pensa isso, a gente vê que a comunicação é algo bem complexo, Então, por isso que os modelos externos, eles não vão gerar uma condição de boa comunicação. A comunicação usa muitos recursos internos e os externos. Ajustar nossa postura, ajustar nossa maneira de levar a palavra é importante, mas é um pedaço, porque a comunicação representa tudo que nós temos lá dentro. E se a gente não sabe o que a gente tem lá dentro, ou se a gente não tem certeza, ou não se aprofundou, ou se a gente não tem a clareza do que está lá dentro de nós, é lógico que vai chegar para o outro assim também. Então a comunicação é dinâmica, Não adianta eu traçar um repertório, senão eu vou criar uma quebra na autenticidade, que é aquilo que mais traz confiabilidade na comunicação. A gente colocar em palavras uma quantidade de emoções é um desafio, e a gente tem que treinar isso. E a gente entender quem é esse comunicador que a gente é, também é uma busca constante, é o que a gente tem falado aqui, mas muda muito. Vale muito a pena a gente se filmar, fazer um áudio, entender como a nossa comunicação está chegando. Nós somos nosso próprio ponto cego. É muito mais fácil a gente olhar para o outro do que para nós mesmos. Esse é o grande truque, essa é a grande percepção. Entender como nós chegamos para o mundo.
E se eu puder contribuir com isso, eu vou ficar muito feliz. Então, se coloque para você mesmo. Se ensaie, perceba. E a grandeza da comunicação também vai poder te dar esses frutos, porque é a partir da ação que a gente começa a ter alguns autodomínios que vão gerar os resultados na nossa vida. Até a semana que vem com mais um papo sobre comunicação. A gente segue juntos e as suas perguntas são muito valiosas para mim. Até lá!